O nosso tema de hoje são as técnicas expressivas simbólicas. E eu trouxe para conversar sobre isso a Lilian Mocarzel, uma grande amiga, colega, companheira de muitas e muitas coisas excepcionais que a gente fez. Então, Lilian, eu gostaria que você se apresentasse. Eu sou psicóloga analítica junguiana, me formei há muitos anos, né, na PUC, em Campinas, e tive um caminho grande, assim, de muita busca, porque eu sou muito curiosa e eu estou sempre, assim, instigante para a busca dos estudos da alma mesmo. Então, eu fiz especializações na sociedade, né, com o Carlos Baiton, fiz muito grupos de estudo com ele, que em várias outras técnicas e outras abordagens, fiz também especialização em grupos de estudo de Melanie Klein, de Lacan. Eu fui passeando por várias, por exemplo, várias abordagens estudando, porque eu acho assim, né, eu busquei essa visão mais ampla, essa amplidão da psique humana e como um recurso mesmo, né? Então, eu gostaria de saber, Lilian, como foi que você começa a se interessar por esse caminho? Como foi a sua jornada, desde que vem essa ideia de que você ia ser uma terapeuta, até você ser a terapeuta que você é hoje? Então, sempre meu apelido assim era a menina dos porquês. Eu sempre fui muito curiosa e sempre eu queria saber, sabe o que tem por detrás, né? E aí, quando eu fiquei mais menina mesmo, na faixa dos 6, 7 anos, eu era líder na escola tinha o de esconde-esconde. Eu selecionava, todo mundo queria entrar no meu esconde-esconde, nas brincadeiras. E as freiras, eu estudava colégio de freira, perceberam que eu agrupava meninas muito diferentes, ou até aquelas que não conseguiam se relacionar, que eu tenho amizade até hoje. Eu gostava, eu me interessava por todo tipo de personalidade e jeito daquelas meninas. Aquilo me intrigava. Então começa assim, esse interesse pelas diferenças, pela alma humana. Eu gostava de pessoas diferentes, de todos os tipos. Gente, eu não sei se eu ensinei minhas filhas também, eu falava que a gente tinha que ser caçadora de tesouro. Pegar o melhor, desembrulhar as pessoas e lá dentro pegar o melhor delas. Eu saio somada Muito com a paixão. interessante, porque essa questão do tesouro, né, é muito especial, né? De você É, encontrar um tesouro em cada pessoa, independente daquilo que parece ser, mas você se preocupa com o que ser, né? Achei interessante também você falar dessa coisa da brincadeira de esconde-esconde, né? Interessante, porque a brincadeira de esconde-esconde, simbolicamente, é assim: eu me escondo dentro de um certo modo de me apresentar e esse modo esconde, na verdade, quem eu sou, né? e é interessante, né? Durante nossa experiência, eu lembro uma vez como a gente se refaz diante dos nossos pacientes, né? Sim, Eu me lembro um dia que eu cheguei assim, porque a gente vai exercitando vida, morte e vida o tempo inteiro. Morre eu lá e eu vou nascer diante daquela história e vou viajar com aquilo. E aí um dia eu chego destruída e estava, acho que no meu rosto. Uma paciente vira e fala para mim, Lilian, por favor, vai descansar, vai se regenerar, a gente marca outra hora, fique tranquila, tal. Eu virei e falei assim, vamos fazer o seguinte, me dá um tempo, vamos entrar e vamos começar. Se eu não conseguir, a gente para e marca outra hora. Se não, eu quero esse exercício. Eu vou renascer em você. Nisso passou um tempo, ela começou a chorar e me olhar. Ela falou assim: Lilian, o que aconteceu? Você é outra. Falei: muito obrigada. Eu estou me refazendo em você, mergulhando na tua história. Então essa abandonar um pouco minha dor me regenera também. Então eu falo para todos os pacientes a quanta gratidão eu tenho mesmo da minha história, da minha experiência, de ter me fortalecido nesse exercício o tempo inteiro, de eu ter que morrer com minhas coisas para nascer no outro. tem uma história, né, das mulheres que correm com lobos que fala exatamente desse processo de morte, vida e morte, né? Que é, Exatamente. A gente sente isso na clínica, né, Sueli? sim.
Você lembra, né, qual é o conto que fala de morte, vida e morte? O conto da Mulher Esqueleto fala justamente isso, que ela foi morta porque ela queria alguém que não era possível ela ter. Então, o pai mata ela, né? E aí ela é resgatada como um esqueleto. E ela só ganha vida porque ela foi vista e amada. E ela ressurge. Então, isso é aquele acolhimento que a gente vê no processo terapêutico, de ser olhado, ser visto amorosamente e ganhar de novo a possibilidade de se desenvolver. Então, isso assim realmente é muito especial. Então, o livro das Mulheres que Correm com Lobos, ela tem essa capacidade de resgatar o feminino que ficou, digamos, ferido, né? Por toda uma cultura muito patriarcal, muito exigente, e que toda essa coisa que a gente chama de matriarcal, da sensibilidade, da sensualidade, fica um pouco deixado para trás. E a gente tem agora condições de fazer isso num resgate de alteridade. E esses símbolos arquetípicos, é impressionante como eles são capazes de acionar coisas dentro dessas mulheres, e sabe que eu tenho homens lendo esse livro. Bom, então agora eu queria conversar um pouco com você sobre aquela coisa que eu acho que eu e você gostamos demais, né? Que foi toda essa nossa experiência que a gente teve com o Baiton, com as técnicas expressivas e de como ele, com toda aquela criatividade e toda aquela capacidade de entender a psicodinâmica, deixou para a gente esse legado inacreditável desse trabalho tão especial que ele ensinou a gente a desenvolver com as técnicas expressivas. Quais são as técnicas que você mais usa dentro do seu processo terapêutico? Então, embora assim, da vivência minha também foi muito longa com o Baiton, e eu tenho a maior gratidão e de ter sido privilegiada mesmo, né, desse convívio, porque Sim, ele era genial. E aí ele falava sempre pra gente das técnicas que ele achava primordial, que era número um para ele, era a meditação, né? Porque ele falava, se você não acolhe sua alma, você não tem como acolher a alma do outro. E aí ele pedia que a gente também ensinasse isso aos nossos clientes, para eles começarem a acolher a alma deles e poder trazer as sensações, suas emoções, os sentidos, e você começar a trabalhar os significados disso. Ele falava até assim, ensinar o nosso paciente a receber no corpo o seu sentimento, a sua dor, como um visitante estranho. Acolhe, deixa ele entrar e deixa ele falar e deixa ele se manifestar. Aí você deixa essas imagens se expressar, fazer essa ponte. Ou muitas vezes escrever o que está sentindo só. Está muito ruim, está muito mal, angustiado, senta e escreve. Deixa o sentimento se expressar. Essa técnica é maravilhosa e que eu uso direto com meus pacientes, porque quando eles estão mal, eles todos lembram na hora, eles vão escrevem, escrevem, escrevem. Eles acham um lugar para aquele sentimento. Eles nomeiam aquele sentimento. Então é muito importante você não ficar, deixar aquilo, sabe, como um carrossel, e sim, para, escreve, solta, cria um acesso, crie pontes, né? Nomear é a mesma coisa que Deus faz quando caminha com Adão no paraíso e diz para ele, tudo isso é seu, agora dê nome a todas essas coisas. Receber o estranho, o seu sentimento que você desconhece, que te leva a fazer coisas que você não sabe o que é, e escrever sobre ele, e além de, ao escrever, conseguir aos poucos discriminar e dar nome a esse estrangeiro dentro de nós. Isso é demais, Lívia. Outra também que eu uso muito é de fazer as cartas. Nossa, as pessoas que às vezes estão bloqueadas nas suas emoções. E aí, às vezes, eu peço para ele tanto escrever ao meu cliente a carta para sua criança ferida,
a carta para o seu pai, que pode já ter ido ou não, para sua mãe viva ou não, o que você gostaria de dizer, tudo que tem aqui preso. Outra que eu uso também é a que a gente fala mandala dos símbolos, que eu peço para fazer um círculo, e nesse círculo a gente põe o símbolo. Vamos supor, a gente vai falar assim de uma traição. Aí eu falo, solta sua mente, e eu vou fazendo os riscos como fosse mesmo vamos dizer, que saísse desse símbolo significados. Eu uso muito os marionetes do self também, da forma que depois a gente vai criando, da forma da gente, como o Byton usava a técnica do Byton, onde a gente tem, né, nossa estante cheia de símbolos, de coisas. Eu sou uma fascinada para buscar onde eu vejo símbolos, eu vou comprando tal. E é muito rico, que eu posso mais ou menos o que explicar, dar um exemplo que eu vivi uma vez, que veio uma família para eu atender, que eles não conseguiam se comunicar. Aí eu pedi, falei para eles assim, olha, vocês vão escolher um símbolo que defina vocês mesmos e também seu pai e sua mãe e vice-versa. Foi tão lindo, Sueli, que eles escolheram um símbolo para representar a mãe e mudou muita coisa. Porque a queixa dessa mãe era que o pai era duro, que era uma pessoa muito dura. E é interessante que os filhos apresentaram ao contrário, eles escolheram o pai como a Isis de mão aberta, o símbolo que eu tenho. A mãe eles escolheram uma armadura, aquele homem de ferro. E eu só quieta ouvindo. E depois, durante que eles foram embora, eles se ajudavam assim, mãe, tira a armadura. Ela lembrava daquele símbolo e ela buscava relaxar mais. Através daquela simbologia, daqueles, né, vamos dizer, aqueles personagens que eles se colocaram ali, eles foram se reorganizando e se adaptando, se comunicando. Mas é necessário que você tenha esse trabalho do simbólico e esse trabalho, além da questão do simbólico, a questão do entendimento do processo psicodinâmico. Então, por exemplo, uma das coisas que me ajuda profundamente todos os dias da minha prática, justamente é as questões de ordem teórica que era tão rica e tão presente na nossa atuação pela orientação do Byton, né? Então, assim, aquelas 4 ideias, o arquétipo central, o regente, como é que esse arquétipo funciona? Para mim, na minha cabeça, o tempo todo eu trabalho com esses arquétipos como se fossem números. Então, o matriarcal é 1, o patriarcal é 2, a alteridade é 3, a totalidade é 4, e isso forma o processo todo, né, que é o 5. Então, aonde que o paciente está? Em qual lugar desse quaterno ele se encontra? Quando você falou da mandala e que você disse que você vai ligando, vamos lá, traição. E aí, qualquer um dos símbolos, que podem ser representados também por uma miniatura, como é que isso tem aspectos positivos, aspectos negativos? Como você vai lidar com essa polaridade, né? Então, no sentido de desenvolvimento. Então, o tempo todo que eu penso é que o processo de conhecimento teórico que está por detrás, ele nos orienta no trabalho, né? Então, esse trabalho que você tem, você acha que ele é útil para esse momento atual da pandemia? Total. Por exemplo, pelo Zoom, pelo WhatsApp, vídeo WhatsApp, não dá para você usar todas as técnicas, mas eu uso muitas, como da escrita das cartas, da escrita das emoções. Outro dia eu fiz aquele exercício da pessoa fazer a linha da vida e pôr as suas cruzes pequenas, cruzes grandes. Ele está falando suas mortes, mas as etapas da vida. Então ele também vai achando um lugar enterrando aquilo, sabe? Essa coisa de nomear. Então eu vou dando exercícios e técnicas que eu vou surgindo para eles, para esse mergulho. E eu tenho visto que muitos clientes até deram, vamos dizer, um avanço muito grande analiticamente durante a pandemia, porque para algumas pessoas também tem uma questão dessa tela protegendo, parece que
funciona como um mergulho maior para uns e para outros não. Então, significa que, da mesma forma, você também pode trabalhar as questões relacionadas à ansiedade, depressão. Total, muitas técnicas que a gente vai trabalhando para ansiedade e eles falam assim que estão sentindo uma melhora. Sabe, eu peço 2 exercícios assim que a gente tem de quando acordar, anotar só, sem pensar, anotar a primeira sensação que está no corpo, o sentimento. E interessante que com esse exercício, uma cliente minha me trouxe assim, ela falou, Lilian, uma semana eu anotando a sensação que eu acordo, eu percebi que eu acordo com uma sensação de eu estar perdendo hora. Eu não tinha nunca prestado atenção nisso. E ela não trabalha. Alguma coisa acontecia que ela estava perdendo hora, essa ansiedade. É aí que ela começou a cuidar disso. E começou a fazer os relaxamentos, a meditar. Quando ela acordava com isso, ela parava, respirava, sentia o banho. Olha que lindo! Uma técnica tão simples. Então, Lília, parece que essa é uma contribuição que você pode deixar para as pessoas, né? É contribuição, eu acho que daqui para diante a gente vai ter que sacar que aquela cultura lá, que estava muito narcísica, muito solitária, muito ensinesmada, nós vamos ter que abrir para grupo. Do compartilhar, da solidariedade, da compaixão, da comunhão. Eu tenho certeza, e eu tenho ouvido algumas pessoas falando, que se a gente não buscar essa consciência de teia, de se unir e de trocar, a gente não vai a lugar nenhum, ou a gente vai sofrer muito por isso. Então, Lilian, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Olha, eu posso passar o meu celular, né? Porque eu trabalho que eu marco mesmo os horários através do meu celular. Então eu posso passar porque eu atendo em São Paulo, ali no Itaim, e aqui em Campinas eu atendo minha clínica aqui no Parque Taquaral. 19 991 21 3888. Então, eu aproveito, Lilian, agradeço a sua participação na entrevista e a sua participação no nosso grupo, que a gente está formando para descobrir esses tesouros maravilhosos que cada uma de nós pode compartilhar e enriquecer esse multiverso expressivo. Aliás, sempre muito, muito positiva. Desde aquele dia maluco que a gente decide que vai no congresso no Chile, na segunda-feira, quarta-feira, nós estamos no avião, né? Não é possível. É maravilhoso. E sabe o que eu queria te agradecer e falar? Que eu aprendi, você me fez lembrar, dessa sua necessidade de compartilhar também o seu saber, de ampliar isso para mais. Eu acho você uma pessoa de uma riqueza ímpar, assim, mesmo, e que distribui. Como eu já fiz curso com você, eu lembro do livro Mulheres Correm com os Lobos, eu não lembro que ano. E eu já fiquei encantada lá de falar assim, o quanto você tem esse dom e essa riqueza. Então, eu te agradeço por mais essa possibilidade de estar junto com você, esse ser que é também uma caçadora de tesouros e distribuidora de tesouros. Eu te agradeço demais, porque está sendo muito bom, né? Está sendo demais, né? Então, eu espero que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e aguardem as próximas entrevistas. Até lá!